mentalidade pagã na igreja. Efésios 4, 22 a 24. Eu estou aqui com a versão NVI, tá? Podemos ler? Os irmãos que nos assistem aí online, pelo Facebook, pelo YouTube, sejam bem-vindos. Deus vai falar com você hoje, eu creio nisso. Então fique preparado para receber a palavra do Senhor. Efésios 4, 22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Diga: ser semelhante a Deus. Sabe o que é isso? Eita! Ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aleluia! Paulo fala aqui e nos mostra uma ação negativa e também ação positiva. Ação negativa é despir-se, tirar a antiga maneira de viver. Diga comigo: quem nasceu de novo tem ou tinha uma maneira de viver. Então tinha, porque agora se tornou o quê? A antiga maneira de viver. Então ele está chamando a atenção para nós não voltarmos à antiga maneira de viver. Diga comigo: para não voltarmos à antiga maneira de viver, precisamos avançar na nova maneira de viver. Então, se não há avanço espiritual, se não há progresso espiritual, você está arriscado a voltar à antiga maneira de viver. Então, duas ações que ele manda: despir-se e revestir-se. É como você vai na rua ou vai numa festa, você coloca uma roupa. Ao chegar da festa, você tira aquela roupa, né? Sujou, você tira a roupa, coloca para lavar e você veste a roupa de dormir. Então ele está falando isso. Diga: a vida de um cristão é despir-se e vestir-se, como você faz todo dia. Todo dia nós não tiramos uma roupa e colocamos outra? Todo dia. Antes de vir para cá, eu tenho certeza que você estava com uma outra roupa. Você tirou a roupa de casa e colocou outra roupa de domingo para vir para cá. Despir-se e vestir-se. Amém, amados? E ele fala que é algo importante a serem renovados no modo de pensar. Diga comigo: maneira de pensar. Isso é mentalidade. Amém? Diga: aquele, vamos lá, eu gosto de repetir para você poder assimilar. Diga: aquele que nasceu de novo precisa ter uma nova mentalidade. O que é mentalidade? É uma estrutura de pensamento. No mundo, você tinha uma estrutura de pensamento: bateu, levou. Nessa estrutura de pensamento do mundo, o novo homem é diferente. Não é bateu, levou. O novo homem é: eu não reajo na carne, eu não reajo nas emoções. O novo homem é: eu tomo a atitude correta.
eu não reajo, eu ajo corretamente. Então mudou o que? A mentalidade. Este é um ponto principal, e é disso que eu vou falar nesta noite. Muitos filhos de Deus têm coração novo, ou seja, nasceu de novo. O espírito foi regenerado, mas a mente é velha. Quem disse isso foi Atimani, um grande líder cristão, ficou 20 anos preso em cadeia comunista por causa do Evangelho. E ele disse isso: muitos filhos de Deus têm coração novo, mas a mente velha. Para que a nova vida que eu recebi, e você precisa saber disso, então diga lá, eu recebi uma nova vida. Diga, eu tenho uma nova vida. Diga, eu tenho poder, capacidade, condição de viver uma nova vida. Você tem esta capacidade pelo Espírito. Agora, o que impede você de viver esta nova vida, ou o que impede esta vida fluir, é a mentalidade não renovada. Eu tenho que renovar a minha mente. Amém, queridos? E eu quero dar para vocês aqui o exemplo do povo de Israel. O Velho Testamento, ele ilustra as verdades espirituais do Novo Testamento. Por que o Velho Testamento é importante? Ele é importante quando você consegue interpretá-lo corretamente. Ele é importante quando você tem a visão correta da sua importância. O Antigo Testamento, ele é uma grande ilustração, como se fosse uma grande peça teatral. Uma vez conversando com um irmão, aqueles irmãos bem religiosos, bem pé de chumbo, tinha um problema com drogas, passou pela casa de recuperação, continuou com o problema da droga, mas virou religioso na casa de recuperação. E eu falei sobre isso. O Antigo Testamento é um grande teatro. Ele se escandalizou. Não, que Testamento, um teatro. Não conseguiu entender o que eu estava falando. O problema das pessoas é que elas não entendem o que você fala. Aí te julgam, te condenam, porque não entendem o que você está falando. O que é um teatro, senão uma representação, um drama da vida cotidiana? O teatro é a representação de uma realidade. Numa peça teatral, uma pessoa pode morrer, a pessoa morre, mas ela morre como uma representação, ela não morre de fato, de verdade, não é isso? Agora, aquela morte está retratando, aquela morte teatral está retratando o que acontece na vida cotidiana. Isso é um teatro. E o Antigo Testamento, porque ele é um teatro, porque ele é uma representação de coisas naturais, através de coisas naturais, de fatos, de histórias. Ele é uma representação de fatos espirituais. Os inimigos de Israel, que invadiam Israel, representam o quê? Os demônios. E quando é que os inimigos entravam e invadiam Israel? Quando eles desobedeciam ao Senhor, quando eles davam o quê? Legalidade. E quando é que um demônio e demônios invadem e atacam e oprimem o cristão? Quando eles dão legalidade, quando pecam. Então, os inimigos representam demônios. Pegaram? Amém? Então, ele é como um grande drama, mostrando a realidade espiritual da vida, ou seja, coisas físicas representando realidades espirituais. Se você lê o Antigo Testamento assim, você vai tirar grandes lições.
Hoje pela manhã, nosso irmão Alessandro ensinou sobre Saul. E a história de Saul, você aprende grandes lições espirituais. Porque a gente fala, pô, Saul é você, Saul sou eu, Saul é o homem, é a realidade humana. E ali você vai aprender lições tremendas. Pois bem, os israelitas saíram do Egito, mas a mentalidade deles não havia mudado. Eles saíram do Egito, mas com uma mentalidade pagã. E isso tem acontecido hoje nas igrejas. Algumas igrejas até favorecem e incentivam isso. Mentalidade pagã. O que vem a ser mentalidade pagã? Bem, os pagãos são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses. E eles acreditam que os deuses existem para satisfazerem as vontades e necessidades dos homens. Esta é a base do pensamento pagão. Existem deuses, forças da natureza, espíritos, ou orixás, ou forças, né, ou energia positiva. Dê o nome se quiser dar, mas a base é a mesma. Crer em poderes, crer em Deus. E esses poderes, esses deuses, satisfazem as vontades, os desejos do homem, desde que os homens deem a eles sacrifícios. Na magia, na feitiçaria, vão te dizer, vão te ensinar a manipular esses poderes com alguns ritos, alguns rituais, algumas palavras mágicas. Você vai aprender a manipular esses poderes. Você pode ter saúde, pode ter riqueza, pode ter a mulher que você quiser, você vai ser o homem mais desejado, a mulher mais desejada, através desses poderes. Este é o pensamento pagão. E nós não vemos isso hoje em muitas igrejas, que Deus está para servir o homem. Deus está para abençoar o homem. Deus está para te dar do bom e do melhor, desde que você dê um sacrifício. Este é um pensamento pagão. E este pensamento estava dominando Israel. Por quê? Porque o povo de Israel viveu 430 anos no Egito. Bem, você viver 400 anos em um lugar, certamente você vai ser influenciado pela cultura daquele lugar. Eles foram influenciados pela cultura, pela mentalidade. Então eles saíram do Egito, mas com uma mentalidade egípcia, com uma mentalidade contaminada com o paganismo. Você vê a história de Israel, ao longo da história, sempre teve problema de idolatria, sempre teve problema de feitiçaria, de ocultismo, porque isso entrou na cultura do povo. E como eles tinham esta mentalidade, eles estranharam o comportamento de Deus. Eles saíram do Egito, guiados por Moisés, foram para o deserto, e quando eles começaram a se relacionar com esse Deus e receber a palavra desse Deus, eles estranharam as leis e exigências de Deus. Porque os deuses, as forças, geralmente não exigem padrões morais. Tanto que os pagãos não tinham um padrão moral. Os judeus chamavam pagãos de bestas, de feras, de cães, porque eles não tinham a lei como os judeus tinham. Eles não tinham um padrão moral,
Então, ao chegar ao deserto, ao chegar ao Sinai, ao chegar em comunhão com esse Deus, no encontro com esse Deus, eles estranharam esse Deus. Então, amados, o povo precisou passar pelo deserto para que o Egito fosse tirado de dentro deles. Vocês estão me entendendo? Ponto que eu quero que você entenda aqui, essa primeira parte da mensagem. A mentalidade pagã. Veja se você está contaminado com esta mentalidade. A mentalidade pagã é: eu faço a minha parte e Deus dá o que eu quero. Eu faço a minha parte e Deus dá o que eu preciso. Eu faço a minha parte, eu vou ter bênção de Deus. Muitas pessoas vêm na igreja por causa de problemas. E algumas são curadas, são libertas, são abençoadas. Glória a Deus! Porque algumas são curadas, mas encontram o Salvador. Elas vêm da igreja pela uma necessidade. A maioria vem pela necessidade. A maioria vem com a mentalidade pagã. Não, a igreja é Deus, lá é Deus, é bom, Ele tem poder, então eu vou lá, porque eu estou precisando. A maioria vem, porque a maioria está com a mentalidade pagã. Ela vem atrás de uma bênção, de um benefício, de uma graça. E alguns encontram o Salvador no meio da graça, no meio da cura, no meio do benefício. Mas muitos não encontram. E ele só vem querendo resolver o seu problema. E se o seu problema não é resolvido na hora que ele quer, ou na hora que ele precisa, ele vai embora. E isso aconteceu com Israel. Eles saíram do Egito. E Deus jogou eles aonde? No deserto. E começaram a reclamar, e começaram a murmurar, e dizer: no Egito tinha cebola, no Egito tinha alho, no Egito tinha carne. Então, sabe uma coisa? Muitas vezes você via a igreja, e começa a ver a igreja, e começa a ouvir a palavra de Deus, e você começa a se abrir para a palavra, e a palavra começa a tocar em você, a te dar entendimento. Sabe de uma coisa? Virá pressão sobre você, virão dificuldades, como Daniel acabou de relatar, vão querer barrar o teu caminho, barreiras, inimigos, dificuldades. O que você tem que fazer? Prosseguir. Então o diabo quer te arrancar da presença de Deus, e você não vai ter um encontro com esse Deus libertador. Veja o que Deus, veja o que diz 1 Coríntios 10, versículo 1, só para te dar uma noção do que eu estou falando sobre o povo de Israel. 1 Coríntios 10, 1 diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, veja a ênfase que Paulo deu, né? Todos beberam, todos passaram, todos saíram, todos. Deus foi benigno para com todos. Aí ele vai dizer: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber
e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Olha, presta atenção, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Amém, amados? Então Paulo fala aqui claramente: o Antigo Testamento foi escrito como ilustração, como exemplo, como advertência para nós. Todos saíram do Egito, todos passaram pelo mar, todos debaixo da nuvem, todos comeram do manjar espiritual. Deus foi misericordioso e benigno para com todos. Diga, a salvação é para todos. Diga, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então fica de advertência para nós. O povo de Israel é uma advertência para nós. Amém? Eles saíram do Egito. Diga, primeiro, o cristão sai do Egito. Egito representa o mundo e Faraó representa Satanás, o tirano, o que domina sobre o Deus te tira do Egito, mas para você caminhar com Deus, entrar em Canaã, na abundância, no reinado, o Egito tem que ser tirado de você. Amém? Deus tinha um propósito quando tirou o povo do Egito. Deus tem um propósito ao nos salvar. Deus tem um propósito ao nos salvar. Saiba disso. Saiba disso. Diga, nós somos salvos com um propósito. Vamos caminhar. Veja Atos 1. Atos não, Gálatas. Gálatas, Samuel. Deus me tirou do Egito, porque Deus tem um propósito em minha vida. E eu preciso ser livre da mentalidade pagã. Oh. Pegou? Eu preciso ser livre da mentalidade pagã. Gálatas 1, 3 a 5 diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar. Resgatar é remir, resgatar é tirar, é livrar por meio de um pagamento. Jesus se entregou a si mesmo por causa dos nossos pecados, a fim de, com um propósito de nos resgatar desta presente era perversa, deste presente mundo. Paulo chama o mundo
esta era presente de era perversa. Era perversa, inimiga de Deus. Sabe o que o homem é? O homem é inimigo de Deus. O homem é rebelde. O homem vive pelos seus pensamentos, seus desejos, sua vontade. Ele vive para satisfazer a sua vontade. Ele é rebelde, ele é inimigo de Deus, ele é pecador, ele é transgressor. E Jesus morreu para nos redimir, para nos resgatar, para nos livrar desta era perversa. É assim que diz a palavra. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Porque eu fui salvo. Segundo esse texto, ele se entregou para me tirar deste mundo, da mentalidade deste mundo, do viver deste mundo, da maneira deste mundo. Então, teus amiguinhos lá, teus amigos, tuas amigas, são inimigos de Deus, inimigas de Deus, perversas, contrários a Deus. Estão condenados e julgados pela justiça de Deus. Irão para o lago do fogo de enxofre. Serão combustível no lago do fogo. Estão como madeira para serem queimadas. Estão como brasa para colocar na churrasqueira e ser queimado. É o que a Bíblia fala. Tito 2:11. Versão Ara. Ara. Tito 2:11. Revista atualizada. Abra sua Bíblia, Tito 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Vivamos atualmente de maneira sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual, de novo aí, o qual a si mesmo se deu por nós. Então diga, Jesus se entregou por mim, ou seja, Ele morreu por mim, a fim de novo aí, a fim de, com o propósito de remir-nos, tirar-nos, resgatar-nos de toda iniquidade. Ele morreu, não é para você ser curado, para você ser salvo. Ah, se tem Jesus, eu estou salvo, vou para o céu. Isso é muito rasteiro. Isso é um evangelho muito rasteiro. É o evangelho que a maioria das igrejas estão pregando. O evangelho muito raso. Eu aceitei Jesus, fui batizado, sou da igreja, eu vou para o céu. A maioria prega. Mas é muito mais que isso. Jesus morreu. Ele deu a vida dele para você ser livre da iniquidade. É para você ir para o céu. É você ser livre da iniquidade. O que é céu? O que é céu? Céu é a dimensão de Deus. Céu é um linguajar bíblico, é um linguajar infantil. A gente não entende. Naquela época eu não entenderia se falasse numa linguagem mais científica, uma linguagem mais complexa. Então é céu. Mas o que é o céu?
Céu é a dimensão espiritual, é a dimensão de Deus, é onde vive Deus, onde Deus está. Então, se você nasceu de novo, se conectou com Ele, está na dimensão dele, está na dimensão de Deus. Ao deixar este corpo, vai para o céu. Mas você não foi salvo para ir para o céu, você foi salvo para ser livre da iniquidade, para não parecer mais com o diabo, para não ser mais igual ao diabo, rebelde, orgulhoso, vaidoso. Porque o diabo é soberbo, o diabo é orgulhoso, o diabo é rebelde, insubmisso, desobediente. E Deus quer arrancar essa imagem de nós, a imagem do diabo, a natureza satânica caída. Purificar a fim de resgatar, de tirar de toda iniquidade, veja, toda, nem alguma, toda iniquidade, e purificar para si mesmo. Diga para alguém: a salvação dos homens é para Deus. Meus queridos, eu estou no meio da minha mensagem, preste bem atenção, para você entender o que eu quero falar com você hoje. A salvação, a tua salvação, não é para você. Se você entender o que eu estou falando hoje, você vai sair daqui hoje transformado. Porque o que você aprendeu é que Deus te salvou para você. Deus te salvou porque Deus te ama, isso é verdade. Deus te salvou porque Ele é misericordioso, isso é verdade. Deus te salvou porque Ele é bom, isso é verdade. Ele é bom, Ele te ama, Ele é misericordioso. E se não fosse, Ele te destruía. Mas entenda, Ele não te salvou para você. Qual o grande exemplo que Paulo dá? Em Colossenses, em seus escritos, Gálatas, Romanos, o grande exemplo que Paulo usava: um mercado de escravos. E nós estávamos no mercado de escravos que havia naquela época. Estávamos à venda, escravos à venda. E Deus veio e disse: qual o preço desses escravos? Quanto custa? Quero comprar todos eles. Estão maltratados, maltrapilhos, moribundos, sem vida, sem saúde. Quero comprá-los, porque tive compaixão deles. Qual o preço deles? O preço dele é preço de sangue. Preço de sangue. Eu vou comprar esses escravos, porque eu tenho um propósito. E eu preciso de pessoas para este propósito. Então Deus viu o estado dos escravos, como eles estavam, morrendo, sem vida. Mas Deus não comprou apenas por eles, não apenas por causa do estado deles, mas Ele comprou porque Ele, Deus, tinha uma necessidade, tinha um propósito. Deus te salvou para Ele e não para você. É que nós temos ouvido hoje é um evangelho com mentalidade pagã. Deus é bom, Deus é amor, Deus cura, Deus liberta. Vem para cá que Deus vai te curar, vai te libertar, vai te salvar, vai te levar para o céu, tu não vai para o inferno. E depois perceberam, se colocar medo nas pessoas,
de amedrontar as pessoas, você consegue arrancar dinheiro delas. E começaram a ensinar: se você fizer um sacrifício, você der dinheiro, você fizer aqui o ritual, passar na corrente, passar na campanha, passar no sal grosso, passar no sacrifício, você vai ficar liberto, você vai ter o que você quer, você vai prosperar, ter a casa do sonho, ter o carro do sonho, a família do sonho. Por muitos anos, pessoas foram na igreja com esta mentalidade. E aqui, ó, minha cunhada, Maria José, a minha cunhada lá, a Rosária, por muitos anos, elas iam na igreja com essa mentalidade. Sim ou não? Ia lá para Deus abençoar, ia lá para Deus me curar, lá para abençoar meu emprego, abençoar meu marido, fazer a corrente, fazer a campanha, fazer o voto, levar o dinheiro lá para receber a bênção. Deus não te salva para você, Deus te salva para Ele, porque Ele tem um propósito. Amém, amados? Vocês aguentam mais 20 minutos? Amém? Estou chegando lá. Temos que nos despojar, como Paulo disse. Temos que nos despojar de toda a vestimenta da velha vida. Precisamos nos despojar da mentalidade pagã. Diga, precisamos nos despojar da mentalidade pagã. Então anote aí: Deus não vive para nós. Deus não vive para nós. Ao contrário, nós é que vivemos para Ele. O alvo da nova criação é que sejamos como Jesus, o Filho obediente, o Filho que é o prazer do Pai. Vamos sair desse evangelho rasteiro. Vamos subir. O alvo da salvação é que sejamos iguais a Jesus, o Filho obediente. Filho obediente. Eis aqui, Pai, estou aqui para fazer a tua vontade. Corpo me fizeste, eu assumi o corpo. Estou aqui, Pai, para fazer a tua vontade. Amém. Se eu não me livrar da mentalidade pagã, eu não avançarei dentro do propósito do Pai. Chegando ao fim da nossa mensagem, quero te mostrar nesta noite qual é o propósito do Pai. A macroeconomia de Deus. Efésios capítulo 1. Efésios 1, 9, 10 e 22 a 23. Versão NVI. Efésios 1, 9 a 10. Ele, o Pai, nos revelou o mistério da sua vontade. Diga: Deus é um Deus misterioso. O que é isso? Misterioso. É um Deus que tem segredos, intenções do coração. Ele tem intenções, ele tem segredos. E ele revelou o seu segredo, ou seja, a sua intenção, de acordo com o seu bom propósito. Diga: Deus tem um bom propósito que Ele estabeleceu. Então diga: Deus estabeleceu um propósito, por isso Ele veio te salvar. Por que Deus veio te salvar? Porque Ele estabeleceu um propósito. E Ele quer levar essas pessoas para dentro do seu propósito,
quem não entrar no propósito de Deus, ele vai eliminar. Ele quer eliminar? Não. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque Ele é um Deus compassivo, um Deus de misericórdia. Ele tem um propósito. E os que não entrarem no propósito dele irão para o lago do fogo de enxofre. Serão como madeira, como lenha, servirão de combustível para o fogo. Pura energia espiritual. Porque você é energia, você é espírito. E você é espírito, energia. Se não entrar no propósito de Deus, Deus vai jogar fora esta energia e vai para o fogo. Agora, continuando, Ele estabeleceu em Cristo, isto é, o que Ele estabeleceu em Cristo, Ele estabeleceu fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Qual é o propósito de Deus? É que Cristo seja o cabeça de todas as coisas. Jesus será o cabeça de todas as coisas. Por favor, irmãos, digam para esses presidentes aí dos países, do Brasil, Estados Unidos, da China, da Bolívia, digam para eles que Jesus é o cabeça e todos eles têm que obedecer a Jesus. Deus colocou Cristo como cabeça, como Senhor, para Ele encabeçar não apenas a igreja, entenda, irmãos. Deus colocou todas as coisas, versículo 20 agora, 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Alô? Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Deus estabeleceu isso e o designou cabeça de todas as coisas. Para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esta é a macroeconomia de Deus. A palavra economia quer dizer administração. Traduzindo a Bíblia como dispensação. O que é dispensação? Vem do verbo dispensar. A dona de casa tem a sua dispensa. Tem lá o feijão, tem o arroz, tem a farinha, tem lá a carne. E todos os dias a dona de casa vai na dispensa para dispensar este alimento para o marido e para os filhos. O que ela faz? Ela administra a dispensa. Ela administra os alimentos para alimentar a sua família. Deus estabeleceu um plano. Ele se dispensa como alimento, como vida para dentro de nós, até chegar a um clímax, a um propósito. Deus se encarnou, Deus virou homem, Deus morreu, Deus ressuscitou, virou o Espírito que dá vida. Deus entrou em um processo salvífico para te salvar, porque Ele tem um propósito. E sabe qual é o propósito dele? Fazer do seu filho cabeça de todas as coisas. Hoje há uma rebelião no universo. O universo entrou em rebelião. A dimensão espiritual, Satanás e seus anjos, a dimensão física, os homens. Então há uma rebelião, há um montinho, há um monturo, há um lixo, há um desmoronamento. E Deus vai consertar isso, Deus vai ajeitar isso, Deus vai arrumar isso. Há um propósito para isso. E o propósito é acabar com toda a rebeldia, acabar com toda a rebelião. E todos vão se submeter a Cristo Jesus. Ele é o cabeça de tudo. Esta é a macroeconomia de Deus. Então, entenda isso, irmãos. Eu tenho pouco tempo.
Essa é mensagem de 3, 4 dias. Estou resumindo numa mensagem só. Entenda isso. Deus tem um propósito eterno. Deus tem uma macroeconomia. Agora, para atingir a macroeconomia, ele veio com a microeconomia. E o que é microeconomia? Os homens estão caídos. Os homens estão no monturo, no lixo. Os homens estão nas trevas. Os homens estão na rebeldia. Então eu tenho que resgatar esses homens. Como diz Pedro, eu tenho que pegar pedras vivas para construir o edifício vivo de Deus. O edifício vivo de Deus, o corpo de Cristo, é feito de pedras vivas. E quem são essas pedras? Os homens que estão mortos em delitos e pecados. Ele vai lá e tira esses homens do pecado, da morte, das trevas, e os transforma em pedras vivas, para que eles façam parte do seu edifício, da sua morada, do seu propósito eterno. Qual o problema da cristandade? Qual o problema das igrejas? É que elas ficaram com a visão míope e elas estão focadas apenas na microeconomia. Olhe por aí, procure por aí e veja quem é que está pregando a macroeconomia de Deus. Quem é que está dizendo? Deus está trabalhando para colocar todas as coisas debaixo de Cristo. Deus está trabalhando para colocar tudo debaixo dos pés de Cristo. Esse é o propósito dele. E quem não se submete a isso é cortado. Quem não se submete a esse propósito é tirado. Quem está falando isso? É, Tiago, quem está falando isso? Estamos falando, vem para cá, que aqui tem cura, aqui tem poder de Deus, aqui tem isso, aqui tem aquilo, só a microeconomia. Diga, Deus tem uma microeconomia. Ele quer salvar o homem, quer perdoar, quer purificar, encher de paz, encher de alegria, encher de vitória. Essa é a microeconomia. Esse não é o propósito final. Amém? Amém? O que as igrejas fizeram hoje? Colocaram o homem no centro. O que a cristandade fez hoje? Ao enfatizar a microeconomia, estão me ouvindo? Amém? O que a cristandade fez hoje? Ao enfatizar a microeconomia, colocou o homem no centro. O homem está no centro da igreja. Cristo não está no centro. A pessoa está na igreja, enquanto a igreja a satisfaz. Enquanto a igreja lhe agrada. Hoje temos vários tipos de igreja para agradar o freguês. Gosta de igreja azul? Muitos não, tem gente que gosta de igreja preta. Temos a igreja preta. Preto falando, entenda a figura, aquele bem esquerda. Igreja de esquerda, para não falar outras coisas. Diga que eu sou homofóbico, mas eu tenho igreja de esquerda. Coisa esquerda. Quem é de esquerda, vem para cá. Quem é de direita, vem para cá. Tem igreja para tudo que é gosto. Mas diga para alguém, igreja não é para o gosto do homem. Igreja é para o gosto de Cristo, porque ela é a noiva de Cristo. Aleluia! E a noiva vem para quê? Para agradar o noivo. A noiva vem para agradar o noivo, e não para agradar o padrinho, o pai, a mãe, o sogro, a sogra, o noivo. Igreja é para o noivo, é para Jesus. Mas existe a igreja, irmão, então tire o homem do centro. Cristo é o centro, Cristo é o cabeça, e Deus está trabalhando
para Cristo encabeçar todas as coisas. Então qual é o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus é fazer de Cristo cabeça de todas as coisas. E esse encabeçamento começa por mim. Você percebeu o que ele disse em Efésios? Fez o cabeça de todas as coisas e o deu à igreja. Eu digo para o teu irmão, é através da igreja, é por meio da igreja que Cristo vai se tornar o cabeça de todas as coisas. Porque a igreja é o quê? O seu corpo. Você já viu alguma cabeça andando por aí? Não. Por quê que a cabeça não pode andar por aí? Ela tem que ter um corpo. A cabeça dá o comando. A cabeça governa tudo, domina tudo. Mas precisa do corpo para se expressar. Precisa do corpo para andar, para pegar, para falar, para se expressar. Entenda o que estou falando, irmãos. Se nós não nos submetemos ao encabeçamento de Cristo, Cristo não tem corpo. E se ele não tem corpo, o seu propósito não é alcançado. Mas saiba, ele está trabalhando, ele está acelerando o trabalho dele, para ter um corpo que ele possa usar nos últimos dias. Aí se você lê as 4 cartas, ou os 4 livros que são o coração da Bíblia, você vai entender, você lê, estudar, você vai entender o que estou falando. Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Os 4 livros são o coração da Bíblia. Toda a Bíblia está aí, nesses 4 livros. E ali Paulo vai dizer: prossigo para o alvo, para alcançar a ressurreição, a primeira ressurreição. Então você vai entender que há um grupo de vencedores da igreja, que no meio da igreja está com a mentalidade pagã. Deus vai levantar um grupo de vencedores. Este grupo de vencedores que vão à frente para fazer avançar o propósito de Deus. Por isso o avivamento, o grande avivamento no final dos tempos. Nós aqui estamos perseguindo este avivamento. Alô, estou falando. Nós aqui estamos perseguindo este avivamento. Estamos perseguindo este avivamento. Sabe como que esse avivamento vem? Primeiro, eu tenho que me submeter a esse encabeçamento. A igreja primeiro se submete ao encabeçamento. Eu fui salvo para obedecer a Cristo. Eu fui salvo para agradar a Cristo e não a mim. Eu não vou na igreja, não estou gostando. Não estou gostando do louvor. Não gostei, me tratou de preto, ficou feio, não gostei. Vou para outra igreja que é amarela. A igreja não é para você. A igreja não é para mim. A igreja não é isso aqui. Isso aqui não é igreja. A igreja é o dia a dia, viver as virtudes de Cristo, viver a nova vida, viver os frutos do Espírito, viver no Espírito. Isso aqui é igreja. Então, para que Cristo seja a cabeça de todas as coisas, Ele será. Ele será. Esse é o propósito de Deus. Primeiro, começa por mim. Então diga, primeiro, Jesus tem que ser meu cabeça. Cabeça da minha casa. Cabeça da minha família. Cabeça da minha profissão, do meu trabalho. Cabeça da igreja. Cabeça do universo. O que temos que orar, irmãos? Temos que orar para que Deus nos dê condições de falar palavras adequadas, para que as pessoas entendam isso.
temos que orar para que o Espírito Santo coopere conosco, para que pessoas sejam convencidas, iluminadas. Porque algumas pessoas entram aqui, meu coração fica partido. E algumas pessoas entram aqui e depois elas saem. E eu vi que elas entraram com a mentalidade pagã e saíram com a mentalidade pagã. Não foram alcançadas pela luz. E ver que Deus colocou Cristo como Senhor. E todas as coisas estão correndo para isso. E o tempo está acelerado. Estamos nos fins dos tempos. E quem não se submeter ao cabeça será destruído. Quem não se submeter ao cabeça será destruído. Porque Deus vai acabar com toda a rebelião do universo. Essa rebelião vai ter fim. Então Cristo será tudo em todos. Eu não tenho tempo, mas vou te dar um trabalho para casa. Se você for um bom aluno, você vai fazer. Anote aí, leia em casa. 1 Coríntios 15. Anote aí, 1 Coríntios 15, de 24 a 28. Medite neste versículo. 15, 24 a 28. Paulo diz aqui, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Nesta noite, você quer falar para o Senhor: Senhor, que teu encabeçamento esteja sobre a minha vida. Senhor, eu quero pegar a minha vida, quero pegar a minha casa, quero pegar a minha família, quero pegar os meus bens, meu trabalho, minha profissão, meu ministério, meus dons, meus talentos. Quero colocar tudo debaixo do teu encabeçamento. Ouça, sabe por quê, irmãos? A natureza, estou terminando, ouça por favor. A natureza, o universo, tudo está correndo para o mesmo lugar, para o encabeçamento de Cristo. É isso que está acontecendo. Que não se alinhar a esta força que está puxando. Essa força está puxando tudo, está puxando tudo. E quem resistir a essa força, quem não se submeter a este encabeçamento, quem não se submeter a este poder, esta obra do Espírito Santo, esta obra, este poder, esta força do Espírito, porque não é uma força violenta de opressão, não é uma força de temor, de pavor, violenta de opressão, porque Deus quer que você exerça a tua vontade, mas há uma força. Porque de vez em quando você vai na igreja, porque de vez em quando você para ouvir a palavra, algo está te puxando, algo está te chamando, algo está insistindo contigo, algo está falando contigo, está concorrendo. O universo, as energias, os mundos, tudo está concorrendo, afunilando para um só lugar. Ouça-me, Deus está, olha aqui, aqui é o cabeça de Cristo. Tudo vai estar debaixo do seu encabeçamento. E por isso Deus
foi salvo, salva para Ele, porque Ele tem um propósito. Fique de pé, em nome de Jesus.